Muito bem, sétimo anos, vamos então para a nossa última unidade do segundo bimestre, a unidade 8. Nesta unidade nós vamos falar dos povos do Brasil, especificamente antes da chegada dos portugueses. Se na unidade anterior nós estudamos os povos pré-colombianos na América Espanhola, os povos que já haviam na América antes da chegada dos europeus, começando lá com os astecas, com os maias, com os incas. Agora nós vamos falar especificamente dos povos que existiam no território brasileiro. Então, os povos do Brasil, especificamente antes da chegada dos portugueses, e povos que vão continuar existindo, evidentemente, com a chegada dos portugueses. Então, vamos lá, povos do Brasil, a unidade 8. Bem, os primeiros habitantes do Brasil data ali de por volta 12 mil anos. Através de evidências arqueológicas, estudos arqueológicos, nós temos vestígios de os seres humanos no território brasileiro de mais de 12 mil anos, que já ocupavam o território que hoje equivale aos estados de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Então, uma região do sudeste e centro-oeste brasileiro. Nesse período inicial, eram grupos nômades, portanto, eles não tinham moradia fixa, mudavam-se constantemente de lugar e eram predominantemente caçadores e coletores. Então, é uma característica de grupos nômades de serem caçadores e coletores e, por isso, não praticavam também a agricultura. Quando um grupo pratica agricultura, normalmente ele se torna sedentário ou seminômade. Então, nesse primeiro momento, eles não praticavam a agricultura. Os homens se organizavam em grupos para caçar, então a caça era de responsabilidade dos homens. Os animais que eram caçados, evidentemente, eram usados para alimentação, mas também aproveitavam os ossos e a pele dos animais para fabricar utensílios, como, por exemplo, ponta de lança, armas, e também para fazer vestuário com a pele dos animais. Enquanto isso, as mulheres cuidavam da coleta de frutas e vegetais. Eles não praticavam agricultura, ou seja, não plantavam, mas pegavam, coletavam na natureza vários tipos de alimentos, e isso ficava a cargo das mulheres. Além disso, elas também preparavam os alimentos. Por volta ali de 6 mil anos atrás, então, os vestígios mais antigos é de 12 mil anos. De 6 mil anos atrás, alguns nomes já começaram a praticar agricultura. Ou seja, eles começaram a produzir o seu próprio alimento, começaram a plantar. Por conta disso, eles tornaram-se seminômades. Não chegaram a se tornar completamente sedentários, ou seja, não se fixavam completamente no lugar, mas agora eles passavam mais tempo, um período maior, num lugar só. Porque eles plantavam, evidentemente, esperavam o período da colheita, enfim. Então, eles só mudavam de lugar quando aquela terra ficava esgotada, os recursos daquele lugar se esgotavam, aí sim eles mudavam de lugar. Ou se o seu grupo crescia muito e faltava espaço, então eles se mudavam para um outro lugar. Mas agora essa mudança ela fica cada vez mais distante, eles demoram muito mais para mudar do que anteriormente. Quando eles eram completamente nômades, era ali no intervalo de dias ou poucos meses já se mudavam de lugar. Quando eles praticam agricultura e tornam-se seminômades, eles passam a ficar anos no determinado lugar. 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí depende dos recursos que aquele território oferece. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, o território brasileiro já era ocupado por diferentes povos. E quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, havia já aproximadamente 3 milhões de habitantes em todo o território. Esses grupos indígenas, esses grupos que já havia no Brasil, eles eram divididos considerando as suas diferenças e a semelhança entre as línguas que eles falavam. Gente, aqui um ponto muito importante que nós vamos bater o tempo todo nessa unidade. Quando os portugueses chegaram aqui, eles viam os índios como todos iguais, como se fosse um único povo, como se todos fossem iguais. Mas, na verdade, esses povos eram muito diferentes uns dos outros, principalmente aqueles que moravam numa região mais distante. Então, o que vai acontecer? Nós temos povos que moravam ali relativamente próximos, que falavam a mesma língua ou falavam uma língua parecida, que dava a entender que uma língua nasceu da outra. Do mesmo jeito que, por exemplo, nós que falamos o português nasceu, por exemplo, do latim.
Então, do latim veio o português, do latim veio o espanhol, do latim veio o italiano, do latim veio o francês e assim por diante. Então, por isso que português e espanhol são línguas muito parecidas, porque têm a mesma origem. Então, com os povos indígenas, havia alguns povos que falavam a mesma língua ou que falavam línguas muito próximas, que dava a entender que eram línguas que tinham a mesma origem. Agora, havia outros povos que falavam uma língua completamente diferente, que eles inclusive não se entendiam. Então demonstra aqui a quantidade de povos diferentes que existiam no Brasil, que alguns eram mais próximos, outros eram mais distantes. Então, para facilitar o estudo desses povos, já que eles não são todos iguais, como que a gente organiza esses grupos? Organiza através das línguas. Então, quando falam a mesma língua, a gente pode considerar o mesmo povo. Quando tem ali uma língua semelhante, a gente coloca dentro de um mesmo grupo. Agora, quando fala uma língua completamente diferente, não faz sentido eles estarem ali juntos, no mesmo grupo. Provavelmente eram povos que ou podiam ser rivais, ou inclusive eram povos que nunca se encontraram, povos que tinham uma forma de viver completamente diferente. Então, essas grandes divisões que os estudiosos criaram para facilitar o estudo é chamado de tronco linguístico. Vocês imaginem, então, um tronco de uma árvore, e esse tronco, para pegar o exemplo que eu dei agora há pouco, do nosso idioma, imagina que esse tronco fosse o latim. Aí você tem um galho para português, você tem outro galho para espanhol, você tem outro galho para o francês, outro galho para o italiano e assim por diante. Só que dentro ali do português, você tem um outro galinho, uma outra ramificação que é o português do Brasil, você tem uma outra que é o português de Portugal, uma outra que é o português de Angola e assim por diante. E se quiser ir mais adiante ainda, se pegarmos dentro, por exemplo, do português do Brasil, aí temos o português do Nordeste, o português do Sudeste, o português do Sul. Enfim, dentro de um mesmo povo você tem línguas que tem certas, que ela é a mesma, mas que tem algumas variações de dialeto, de sotaque e assim por diante. Então por isso que é chamado de tronco, porque vocês imaginam então o desenho de uma árvore que vai se ramificando. Tá certo? Então, esses troncos linguísticos, eles são subdivididos em famílias linguísticas, ou seja, o tronco, cada galho seria uma família, e aí dentro dessas famílias vai formar mais de uma língua, pode ser uma ou mais línguas, tá certo? Agora, há alguns casos de famílias linguísticas que não pertencem a nenhum tronco, por quê? Porque é um grupo pequeno que fala um idioma, determinada língua, mas que não existe mais nenhuma outra língua parecida, não existe mais nenhuma outra língua próxima daquela. Então eles estão meio que isolados ali, então eles não pertencem a um tronco nenhum, certo? Por que é uma família? Porque é um grupo bem pequenininho, tá certo? Essas línguas que não pertencem a nenhuma família têm características muito próprias, então não tem nenhuma outra que se assemelhe a elas. Então vamos pegar aqui alguns exemplos desses troncos das famílias e das línguas. Então, por exemplo, nós temos o tronco tupi. Dentro do tronco tupi tem a família, que é a família linguística que mais se destaca no Brasil, é o tupi-guarani. Então, dentro do tronco tupi, tem a família tupi-guarani. Tupi é uma língua e também tinha um povo, que era tupi. Guarani é um outro povo. Mas por que tupi-guarani está ali próximo? Por que nós juntamos, então formamos essa família tupi-guarani? Porque apesar de ser povos diferentes, as línguas eram parecidas. O povo tupi, o povo guarani, tinha uma língua semelhante. Como tem uma língua semelhante, deduz-se que tiveram origem, então, na língua tupi, ou o tronco tupi. Temos também o tronco macro-G, que inclui a família linguística do G. Os indígenas dessa família são chamados de tupuia, ou isso pelos tupis, né? Os tupis chamavam o G de tupuia. Também temos o tronco aruac, que compreende a família linguística aruac. E outras línguas isoladas que não se enquadram em troncos linguísticos, como por exemplo a língua ticuna. Bem, os portugueses quando chegaram aqui tiveram mais contatos com os tupiniquim, que também vinha da família do tupinambá no tronco tupi. Aqui de novo, gente, só para reforçar a ideia que eu expliquei anteriormente. Temos o tronco tupi, dentro do tronco tupi temos a família tupinambá, e da família tupinambá saiu o povo tupiniquim. Então, para facilitar, claro, tem todos esses mesmos nomes. Tupi repete sempre, né? Para facilitar o estudo e mostrar que eles têm semelhança. Mas o tupi, o tronco tupi,
é um grupo de famílias. Dentre várias famílias tupi, nós temos uma que é a família Tupinambá. Dentro do Tupinambá tem o povo tupiniquim. Então, para vocês verem a variedade de povos e de línguas que havia no Brasil. Os portugueses também tiveram contatos com os Aimoré, que se autodenominavam Borum e eram também conhecidos como Botocudo ou Krenak. Esses eram inimigos do Tupi, além dos Aruaques, que eram chamados de Caraíbas também, e dos Potiguara. Então percebam que dentre esses grupos havia então grupos que eram amigos e grupos que eram inimigos. Então, concluindo, havia uma grande diversidade de línguas e grupos, e nenhuma delas, apesar da diversidade, nenhuma delas se autodominava, ou seja, chamavam eles mesmos de índio ou indígena. Então o termo índio ou indígena foi dado pelos europeus. Então nós estudamos em matérias passadas que a primeira vez que esse termo vai ser empregado vai ser pelo próprio Colombo, por ter acreditado ter chegado às Índias, mas na verdade chegou a um novo continente. Então nenhum desses grupos se autodenominava índio ou indígena. Os europeus sim, chamavam eles de indígena. Isso é um problema, gente, porque quando chamam, por exemplo, os tupis de índio, os aimorés de índios, o aruaque de índios, potiguara de índio, está colocando todos eles dentro do mesmo nível, colocando eles dentro do mesmo saco, para ficar mais fácil para vocês entenderem, colocando eles dentro da mesma categoria. Aí é um problema porque dá a impressão que eles são todos iguais. São todos índios, são todos indígenas. E isso é um erro grotesco porque eles são muito diferentes entre eles, são muito diferentes uns dos outros, tá certo? Aliás, a língua não era a única diferença entre esses grupos. Se fosse só a língua e, por exemplo, a religião fosse a mesma, o comportamento do cotidiano fosse o mesmo, não. A língua não era a única diferença. Havia diferenças no uso de tecnologias. Então, alguns dominavam certas tecnologias que outros não. Havia diferença na religiosidade com relação às suas divindades, a relação com a vida após a morte, a relação com os próprios mortos. Havia diferença de valores, ou seja, o que determina o certo e errado muda também de povo para povo. Havia diferença nos costumes, na forma de organizar a aldeia, na forma de organizar o seu grupo social. Então, eles não eram iguais, certo? Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar nessas características, nas características que às vezes se assemelhavam e depois nas diferenças que cada grupo tinha, certo? Mas o ponto importante aqui eles não eram todos iguais. Certo?